Aproximadamente 20% da população carcerária hoje é composta por menores. São crianças e adolescentes com menos de 18 anos que estão internados em estabelecimentos de correção ou cumprindo medidas em regime de liberdade assistida. Muitos, inclusive, não consideram população carcerária por conta da expressão carcerária. Se, a partir dos 16 anos, o menor pode exercer direitos como trabalhar e votar, o que impede de ser julgado por atos criminais? Essa pergunta é feita por muita gente. Mas e as instituições? Será que elas conseguem ressocializar o menor infrator? Será que a pena branda estimula ainda mais a criminalidade? Recentemente, mais um episódio de violência cometida por um menor às vésperas de completar 18 anos, que reacende a discussão acerca da redução da maioridade penal. Uma série de projetos já tramitaram, mas de mudanças concretas e efetivas, pouca coisa aconteceu. Este é o assunto de Conversas Cruzadas dessa noite, que já está no ar. O programa de hoje convida para o debate, recebe aqui na mesa os advogados Leandro Gornick, conselheiro estadual da OAB, Carlos Pinto da Luz, advogado e representante da Associação dos Advogados Criminalistas de Santa Catarina, também o professor de criminologia, também advogado, Dr. Sandro Cel, e o professor de Direito Penal da Univale, igualmente advogado, Juliano Keller do Vale. Você participa conosco através das redes sociais, cujos endereços aparecem no seu vídeo, e ainda pelo e-mail conversas@tvcom.com.br. O Conversas Cruzadas tem um patrocínio Sengi, em defesa do profissional da engenharia sempre. Residencial San Jean, o começo da sua nova história, um empreendimento RDO. Sebrae, soluções para sua empresa acontecer. Quevedo Ótica, 25 anos de tradição em Santa Catarina. A Ibagi chegou ao Cobrasol e em Palhoça. Ibagi sempre o lugar certo. Pensou Móveis, pensou Queires, a número 1. Senhores, muito obrigado pela gentileza de conversarem conosco nessa noite, falar um pouco mais sobre esse assunto, redução da maioridade penal. Nós já o abordamos uma série de vezes aqui no programa e, como eu falei na abertura, nós não trouxemos ainda novidades sobre esse assunto. A maioridade penal não foi reduzida, nós continuamos vendo crimes cometidos por menores, ou muitas vezes atribuídos e autoconfessados por eles próprios, às vezes até cedendo a pressões de outros criminosos, e efetivamente muita gente espera por um avanço nesse assunto. Um dos mais recentes episódios nós acompanhamos nessa semana, que foi a morte de uma jovem pelo ex-namorado, às vésperas de completar 18 anos, que reacende justamente essa discussão. Portanto, gostaria que a gente pudesse começar a falar desse assunto para saber efetivamente quais rumos nós podemos esperar daqui para frente. Estamos em um ano eleitoral, isso talvez possa interferir diretamente na elaboração de uma nova legislação ou não. Deixa eu começar com o conselheiro estadual da Ordem dos Advogados do Brasil, Dr. Leandro Gornick, que está conosco. Boa noite, doutor Leandro. Boa noite. Eu gostaria de ouvi-lo sobre esse assunto e, principalmente, o senhor já antecipava durante a exibição do nosso intervalo comercial, que nós já tivemos outras iniciativas que tentaram também modificar a realidade da legislação, mas nenhuma delas entrou em vigor ainda. Qual é a sua leitura sobre esse fato? Bom, boa noite a todos. A leitura que a gente tem desse fato é que muito precisa ser discutido, e a ideia de redução da maioridade penal, ela é muito simplista. E ela não tem qualquer fundamento empírico que vá diminuir a violência em si, ou até mesmo a sensação de violência, porque menores envolvidos em situações assim tão grotescas como essa relatada na tua fala, elas são excepcionais. Então a gente precisa ter a noção de que o assunto é complexo, e muita humildade e cautela na hora de tratar desse tema, coisa que o senso comum normalmente não tem. De fato, existem propostas de emenda à Constituição, mais do que uma, né? Hoje o que chama a atenção é a chamada PEC de número 33, de 2012,
mas outras propostas de emenda à Constituição tramitam paralelamente a ela. E todas muito simplistas. De todas, eu acho que essa PEC 33 é a mais aprimorada, mas ela, no quesito de um fundamento empírico de que ela vá trazer algum tipo de vantagem para a sociedade, ela, nesse ponto, não cita nada. Ela é mais, ao meu ver, uma proposta para responder aos anseios da opinião pública. Sim. É mais uma coisa assim daquele jogador que joga para a torcida e não efetivamente concentrado no jogo. É realmente um artifício utilizado por alguns políticos para se projetarem perante o eleitorado. Doutor Sandro Cel, professor de Criminologia, participando mais uma vez conosco do Conversas Cruzadas. O senhor concorda? Boa noite. Boa noite aos colegas de mesa, ao telespectador. Bom, eu concordo em parte, né? Acredito, como o meu colega bem falou, que nós não teremos nenhuma solução e que faltam dados. Esse é um dos grandes problemas, né? Aqui se produz muitas leis e poucas informações. E quando você tenta modificar a sociedade sem ter informações mais claras, fica sempre naquela questão de achismo, etc., e parece que não é. Ao mesmo tempo, me parece que é inegável que é sentido pela população uma violência preocupante em relação aos menores de 18 anos. Até não me interessa tanto se estatisticamente isso é mais ou menos que os menores que teria que ver do que os maiores, que teria que ver a proporção e teria que ver essa questão. Agora, o fundamental é que nós temos uma questão de violência e transformá-la em crime é um meio de lidar com ela, mas não é o meio único de lidar com ela. E aí vem o problema. O que acontece quando esse menor, então, quando esse adolescente faz 18 anos? A cadeia tem adiantado para ele? A própria polícia e os órgãos que são contra, que são a favor da redução da maioridade penal, vivem dizendo que o nosso sistema prisional não conserta ninguém, que eles vivem sempre prendendo as mesmas pessoas, que a reincidência vai nas alturas. Então, o grande problema é esse. Nós temos um problema de violência com adolescentes e até com crianças, claro que temos. Colocá-los num sistema penal que já não dá conta dos maiores de 18 anos vai fazer o que por nós? Na prática, nada, porque nós não temos nem onde colocá-los. Então, a questão que se abre é de que forma a nossa sociedade, de um modo criativo, como nunca foi tentado, pode ser capaz de lidar com uma violência que não seja mediante a solução criminal que não tem dado certo, né? E quando a gente diz, se nós transformarmos em crime, nós resolvemos, é a mesma coisa que nós dissermos que quando faz 18 anos as pessoas não cometem mais crime porque têm medo do sistema. Então, qual a ideia? Nós temos um problema, e eu não nego, o problema é da violência. Casos como esse que você falou, ou outros, estatisticamente relevantes ou não, tem que ter uma resposta. Agora, a resposta não pode ser o que não tem dado certo. Então, é nesse sentido. Vamos lidar com a violência, por exemplo, nós temos projetos de trabalhar esses jovens, de trabalhar outras questões em termos de violência, vários projetos alternativos que já são colocados, até aqui em Florianópolis nós temos um projeto do Padre Wilson, de tentar de redução da violência, que pode dizer, mas isso é no longo prazo. O problema é que a solução criminal, ela já tem um longo prazo e não resolveu nada. Só lembro, para finalizar a minha fala, para os colegas, que hoje grande parte do nosso problema de segurança não é falta de prisão, é excesso de prisão. Hoje, em Santa Catarina, por exemplo, todo esse crime organizado, ele foi feito onde? Justamente porque nós prendemos mal. Então, o que nós queremos fazer? Aumentar a população carcerária e dizer, olha, não está funcionando para os de 18, mas vai funcionar para os de 17. Isso parece, nesse ponto eu concordo plenamente com o meu colega, que é uma demagogia. Então, nós temos que separar. Temos um problema que se chama violência, e essa violência não tem idade.
temos um problema, um jeito de lidar com a violência, que é a saída criminal, que se aplica atualmente para os de 18 anos e não dá conta disso. E não sei o que nós achamos que ela pode dar conta se ela não cuida nem do que era para cuidar agora. Doutor Juliano Keller do Vale, professor de Direito Penal da Univale, advogado também aqui conosco. Diante dessas exposições, quem nos assiste e quem se sente vítima da violência pode pensar, bom, mas não há saída então? Qual é o seu entendimento no caso? Boa noite. Boa noite. Boa noite aos colegas aqui de mesa. Nilo Batista é o professor no estado do Rio de Janeiro, professor dos professores, né, na área penal. E ele, em dado momento, ele chegou a uma conclusão que o Estado é o maior bandido, né? Assim, pela sua omissão, o Estado ele é capaz de praticar as maiores violências ao cidadão, especialmente quando se fala no adolescente, né? O que o professor Santos Céu aqui fala, e eu concordo na fala dele, que é a seguinte: no direito nós temos uma técnica, né? O legislador constituinte ele estabeleceu lá no artigo 227 da Constituição de que criança e adolescente, especialmente quando nós falamos aí em atos infracionais praticados por adolescentes, eles devem receber a medida socioeducativa e de fato recebem. O problema é que, por exemplo, quando o Estado, né, nessa fala do Nilo Batista, ele chegou àquela conclusão de que o Estado é o maior bandido pela sua omissão, é de que essa medida socioeducativa, ela de fato nunca foi socioeducativa. O Estado ele sempre se utiliza desse texto legal para dar uma satisfação àqueles que defendem a vigência do Estatuto, da forma como ele se encontra, de que se aplica a medida socioeducativa, e não o faz. Nós sabemos disso aqui em Santa Catarina, especialmente na Grande Florianópolis, o que aconteceu aqui com o antigo São Lucas. Na questão de que se prende mal, né, e que nós temos um elevado número de apenados, isso é fato e se reconhece. E quando se discute uma redução da maioridade penal, estabelecer 15, 16, 14 anos, enfim, qualquer que seja a proposta, isso é jogar mais gente no sistema carcerário e muito mais fácil de cooptar dentro desse sistema carcerário. Ora, se nós temos uma medida socioeducativa e que, por lei, o adolescente não pode ser misturado, digamos assim, com maior de idade no sistema prisional, pelo menos nós temos uma garantia por um determinado momento, até 3 anos, de que esse adolescente ainda não estará junto com os demais presos. E hoje nós temos mesmo, quando se fala em segurança pública e sistema carcerário, nós temos nesses locais as maiores empresas de criminalidade. Por várias vezes participei de programas aqui, junto com o professor Santos Céu, e de que chega-se à conclusão, os dados estão aí e são apresentados dessa forma. E digo mais, qualquer tentativa de emenda constitucional que verse sobre essa discussão, como o próprio colega doutor Leandro falou aqui, e deu sua posição com bastante veemência e propriedade, não pode passar. Porque isso é uma cláusula pétrea, todos nós sabemos, né? O Estado brasileiro em 88 fez essa opção de que deveria sim se reconhecer criança e adolescente como pessoa em formação, deveria, como de fato reconhece, como prioridade absoluta no texto constitucional, e mais, toda essa criminalidade, volto a dizer que ela é pontual, o adolescente, a prática de ato infracional do adolescente, não é e nunca foi crime contra a vida. É sim crimes contra o patrimônio, crime de tóxicos, por exemplo, associação ao tráfico é muito mais comum do que o próprio tóxico ou até uso de substância tóxica, enfim. Mas o adolescente ele pratica, na sua generalidade, crimes contra o patrimônio, ato infracional, associado ao crimes contra o patrimônio e tráfico de drogas. Então, quando se joga para a torcida essas propostas, né, que são eleitoreiras para se ganhar em cima de alguém, quando se tenta criar a figura diabólica do adolescente, mesmo como aquele sujeito propenso à prática de ato infracional de crime, na verdade isso não acontece, os números não são colocados de forma honesta para a população e a discussão não é honesta, não é científica. Então, quando o operador de direito, o advogado, professor, juiz, promotor, com algumas exceções, levam isso e demonstram que o senso comum está equivocado, nós percebemos realmente que isso não tem como passar, isso não tem objeto nenhum para que seja discutido nesse momento.
e só para terminar, quando se fala então que o Estado ele é omisso e seria o maior bandido nessas situações, é de que, de fato, aquelas políticas que o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, na sua Lei 8.069, propõe, o Estado realmente não faz. Haja vista aí vários termos de ajustamento de conduta do Ministério Público, com órgãos do Estado, onde se verifica que realmente não se aplica. E isso desemboca naturalmente situações ligadas à criminalidade como nós vemos. Então seria o meu posicionamento totalmente refratário a qualquer discussão relativa à redução da maioridade penal. Doutor Carlos Pinto da Luz, advogado, representante da Associação dos Advogados Criminalistas aqui de Santa Catarina, também conosco. Por ser um ano eleitoral, será que é mais um projeto que tem a proposta de ser votado, mas na verdade não será, devido à polêmica e ao compromisso democrático no mês de outubro? Boa noite. Boa noite a todos os integrantes, boa noite aos telespectadores. Olha, a leitura que eu faço, e até estávamos conversando sobre isso, é que sempre, nós não discutimos isso no ano que vem. Não, nós vamos discutir esse tema, não porque ele é tão relevante ou não, mas é porque é o ano eleitoral. Então, o objetivo é a gente angariar votos, para quem sabe que saia mais um pacto para alguma coisa aí que não sai do papel. Então, na verdade, não há uma discussão real acerca do tema. Eu faço um paralelo a novo projeto de lei para aprovar o consumo de drogas. Sim. Então, nós temos a campanha maciça para parar de fumar. Nós temos lei municipal que não pode fumar em lugar recinto fechado. Nós temos a propaganda em todas as marcas de cigarro, você não pode fumar, que causa mal, ou as lesões, com foto, inclusive. Mas você deve fumar droga. Então, quer dizer, a discussão não é com o objetivo de solucionar. A discussão é no sentido de nos enrolar. Então, o problema é o menor. Sim, então a gente faz um passe de mágica, Shazam, e está tudo resolvido. É esse o objetivo? Não, não é esse o objetivo. Tá certo? Beleza. Vamos, então, penalizar o menor infrator com a prática de crime. Onde é que nós vamos botá-los? Eles vão ficar juntos ou separados? O que eles vão fazer lá dentro? Então, não está se discutindo nada. Eu estou jogando para a galera que, olha, vejam, eles, né, aqueles ser... é um verbo intransitivo, eles, né, não tem uma identidade, são eles que são culpados. Então nós vamos jogá-los aos leões e está resolvido. E não vai solucionar. Acho que o professor Juliano citou muito bem, o Estado tem que refletir de que forma que nós chegamos nisso. Aí apareceu na campanha eleitoreira, não, nós não teremos crianças fora da creche. Continua fora da creche. Então, o que acontece? A mãe precisa trabalhar. E ela precisa deixar a criança com alguém. Aí deixa com o vizinho. Ou deixa com uma senhora de idade, já não trabalha. E aí ela não tem poder de controlar a criança. Aí ela se junta com outras pessoas e faz o ato infracional com relação ao tráfico. Então, o problema é o abandono. Queremos discutir as coisas, então vamos discutir. O que nós vamos fazer com eles? Onde é que nós vamos colocá-los? Vamos criar escolas. Vamos criar alternativas. Isso é discutir o problema. Agora, dizer, não, vamos aumentar o leque de opções para penalizar esses menores. Vamos transformar em crime. Mas de que forma? Então não se discute de que forma. Vamos deixar eles consumirem drogas. Até de 3 a 5 dias. Beleza. Que droga? Não falaram. Qual forma de droga? Não falaram. Eu posso consumir, mas onde é que vais comprar? Não falaram. Então, na verdade, o traficante continua, o crime continua, tudo continua. Sim. Só que agora com um leque maior dos menores participando. Então, isso tem que ter um debate mais profundo, entendeu? Para que a gente possa discutir realmente como esse menor é inserido, de que forma que ele chegou e para podermos tratar. Porque o objetivo não é resolver, o objetivo é jogar debaixo do tapete, como nós fizemos com os maiores. Sim. Os maiores, eles são empilhados lá. E aí eu não tenho o que fazer com eles estão lá. O objetivo é não vê-los, certo? Sim. É a visão que eu vejo. Então nós não vamos vê-los. Joga por baixo do tapete, botamos por cima, está resolvido. Mas continua o mesmo problema. A falta de emprego, a falta de estudo, a falta de oportunidades. Aqui na Grande Florianópolis, haja visto essa questão, o próprio embate, o próprio dilema da estrutura do complexo prisional, da agronômica, do complexo penitenciário agronômico, que há quase 10 anos se fala em desativar,
não é desativado, os municípios não querem, evidentemente, o governo cede à vontade dos municípios e acaba não fazendo, e nós continuamos com o mesmo impasse justamente Aí nós temos outro problema. Sim. Ninguém quer a unidade prisional no seu município. Sim. Mas nós queremos que eles sejam presos. Nós vamos mandar onde? Para Marte? Acho que Vamos nós botar na nave espacial e enfiar para Marte. podemos partir de um princípio que os dois sistemas estão péssimos na resposta para a comunidade e para os próprios adolescentes. Poderia também dizer, vamos acabar com a maioridade penal e botar tudo num sistema de medidas que daria no mesmo tipo de fracasso que está dando. Então nós temos um fracasso por ação ou omissão nos dois lados. O sistema, senão a população também não estava, nós não podemos dizer que a população está totalmente equivocada nisso, né? Porque, de fato, o nosso sistema de medidas, da forma como ele é aplicado, por questões políticas ou não, ele não funciona, nós não temos nem lugar para onde levar. E o sistema prisional também não funciona. Então, se nós quisermos transformar uma coisa que não funciona na outra, seja daqui para lá ou de lá para cá, volto a dizer, o menor produz violência. O adolescente produz violência. Negar isso é uma coisa, é lutar contra o óbvio. Agora, a resposta que nós vamos dar para essa violência, ela não precisa ser nem tão genérica como educação, saúde, e não precisa ser a fracassada como a do sistema penal. Nós podemos aproveitar esse meio termo para criar um outro sistema que, quem sabe, valorize um pouco mais a sociedade e valorize e trate dentro da lei aquele indivíduo que tropeçou nela. Nós estamos debatendo aqui no Conversas Cruzadas de hoje a questão da redução da maioridade penal. E nós vamos para o intervalo, para daqui a pouco falar sobre esse assunto, dentro de 2 minutos, aqui no programa. Até já.